Olá, madame, seja bem-vinda a mais um podcast empreendedora. E na tarde de hoje eu convidei mais uma mulher que tem história, né, inspiradora, que vai contar um pouco, né, da sua trajetória pra gente, que ela se chama Mariana. Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso episódio hoje, tá? É uma honra te ter Obrigada. aqui. Mariana, já vou começar te perguntando sobre o teu começo. A gente sabe que todo mundo tem um começo, tem uma história, né? E aqui eu gosto muito de sempre perguntar para vocês, até mesmo para o público de casa, conhecer um pouco a trajetória de vocês. Você poderia contar um pouco para a gente sobre o seu início ali na área? Sim. Então, eu comecei a fazer a faculdade de nutrição por incentivo da minha mãe, que ela gostava muito da área e a gente sempre teve hábitos saudáveis dentro de casa. E na minha casa, todas as mulheres são professoras, então quis seguir, trilhar um caminho diferente, né, que foi uma área da saúde, e eu tinha a vocação a vontade para transformar vidas, né? Eu tinha isso em mente. Certo. E antes de você entrar para a área da nutrição, você já trabalhou em outra área, ou já trabalhava, ou não? Foi a sua primeira mesmo? Sim, sim, eu comecei a trabalhar desde os meus 15 anos, então eu sempre quis ter o meu próprio dinheiro. Eu trabalhei em muitas áreas administrativas, mas eu não via aquilo como um propósito. Sim. Então, eu quis seguir a área da nutrição com o intuito e objetivo de transformar vidas. Certo. E o que de fato ali te motivou você permanecer na área da nutrição? Porque como você falou, né, a sua mãe, no início ele foi pela sua mãe, mas depois com certeza houve algum motivo ali que de fato você se encontrou na área que quis permanecer. Então, eu sempre quis ter um estilo de vida saudável, né? E sempre me movimentei. Fui bailarina clássica, fiz muitos anos de dança, e aí eu encontrei como um aliado a alimentação saudável e exercício físico, Sim. né? Eles têm que caminhar juntos. E a partir desse momento que eu percebi, eu quis cursar nutrição e quis colocar como objetivo transformar vidas e trazer bem-estar para as pessoas. Certo. E Mariana, no hoje, qual é a sua importância como profissional na vida dos teus pacientes, né? Das pessoas que passam por ali? Então, cada paciente é único. A gente aprende conversando com eles. Então, cada paciente me traz uma trajetória. E diante disso, eu sempre quero apoiar os meus pacientes, quero estar junto, quero estar incentivando, porque eu quero fazer parte desse processo, seja qual for o objetivo dele. Certo. E para você, como foi ali o processo de aprendizado e aperfeiçoamento na área? No meu período de faculdade, foi bem intenso, porque na época eu trabalhava e estudava, principalmente na reta final, que eu estava na parte dos estágios, então foi um período muito turbulento. Mas mesmo assim, eu quis seguir, eu quis terminar, né, a minha graduação e diante de meio às dificuldades, eu consegui concluir e até hoje a gente nunca para de estudar, né? Então eu já estou pós-graduanda em nutrição clínica e esportiva. Certo, Mariana. E como é para você ali, né, lidar com a pressão de trabalhar, querendo ou não, né, com a alimentação das pessoas, né? Você acaba se sentindo, de certa forma, tendo que ter uma certa e leve pressão nisso ou não? Então, meu foco é trabalhar com a empatia, a escuta ativa. Eu gosto de escutar os meus pacientes, saber onde é que é a dificuldade deles e trazer isso para a vida real, né? Porque a vida acontece no Sim. agora. Então, eu gosto muito de me colocar no lugar do paciente e saber que aquilo é possível, né? Com persistência, com foco, tudo que a gente se põe a fazer, a gente consegue. Então, é tudo no foco e na empatia também. Certo. E é isso mesmo, Mariana, até porque, né, eu acho que para algumas pessoas que entram ali, né, que vão até você, o que é fácil para alguns, né, não é fácil para outros, porque como você mesmo falou, na sua casa, você já tinha essa questão da alimentação, né, da boa Sim, alimentação, mas a gente sabe que nem toda a família, né, segue esse ritmo, né? Então, com certeza no hoje
ter alguns clientes, né, que sabem, entender, né, porque eu creio que todos que chegam ali vão sem saber nada, né, através do seu conhecimento, que você vai explicar a questão da nutrição, né, porque muitas pessoas que quando a gente fala assim: "Ah, nutrição, nutricionista", né, eles acham que vocês vão mandar na gente, né, que vocês a partir daquele momento mandam o que a gente de fato deve comer ou não. E como é que funciona? Realmente é assim ou não? Explica um pouco pra Hoje gente. em dia, a ideia de dieta tá muito desmitificada, né? Então, acha que é cortar o arroz, que é cortar o que a gente gosta de comer, e na realidade não é assim que funciona, né? Tudo tem que ser equilibrado e conforme o seu objetivo. E a relação de dieta é que você pode trazer para a sua vida de uma forma equilibrada, né? Coisas naturais, coisas que você encontra no supermercado, coisas que tá na sua casa e às vezes você nem percebe. Então, coisas do dia a dia mesmo a gente consegue incluir tranquilamente. Certo. E qual foi ali a tua maior dificuldade que você teve, para entrar e permanecer na área de nutrição? Bom, dificuldades nós enfrentamos até hoje, né? A área é muito ampla, né? Hoje em dia as pessoas falam que está saturado, né? Que tem muita concorrência. De fato, é uma área grande, mas acredito que quando a gente trabalha com amor, aquilo que a gente gosta, que a gente exerce, que a gente coloca na vida das Sim. pessoas, sempre vai ter um espaço ali garantido. Certo. E Mariana, no hoje, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para todo mundo que passa aqui, sobre o Instagram. Tu acha que no hoje em dia o Instagram, ele é uma referência grande ali pra gente que trabalha, né, sobre a nossa empresa, sobre algo que a gente quer ali anunciar, né, pegar cliente. Você acha que hoje em dia o Instagram ele é uma ferramenta grande para trabalho? Ou você ainda prefere o antigo boca em boca? Não, com toda certeza. Hoje o Instagram ele é um meio de trabalho, né? As pessoas são muito visuais. Então, elas acreditam muito naquilo que elas olham, né? O dia a dia da Sim. pessoa, né? Se a pessoa é um bom exemplo. Então, o Instagram hoje em dia ele é uma vitrine de tudo que a gente faz. E também um meio de trabalho, né? Para expandir o nosso público, o nosso nicho, atrair clientes. Então, com toda certeza. É aquele é através daquilo que a gente posta, né, do nosso dia a dia, que as outras Sim, pessoas vão, se tem dúvida do nosso trabalho, acabam não tendo mais, porque olham, né, ali a gente postando isso diariamente, a mesmo. evolução do antes e o depois das pessoas também, né? Sim, Então as ali pessoas acaba se ajudando, identificam né? muito. Sim. Certo. E no decorrer ali da tua caminhada, você já ouviu alguma palavra, que chegou ali a te ferir ou te desmotivar de alguma forma por algumas pessoas, ou você não chegou a ouvir? Não, com certeza. As pessoas opinam muito, né? Que falam que a nutrição hoje em dia não dá dinheiro, tem muita concorrência, tem muito profissional igual que fala a mesma coisa, né? Então, isso é muito normal hoje em dia. Mas, como eu falei, quando a gente trabalha com amor e com propósito, a gente tem a certeza de que a gente está no caminho certo. Certo, é isso mesmo, Mariana. E para você como profissional, qual é a sensação ali de ver, né, o antes e o depois dos teus pacientes? Quando eles Ah, é. chegam, né, ali e depois de uma evolução, porque muitas das vezes as pessoas, né, acham que, ah, eu vou lá onde da Mariana hoje, amanhã eu já vou perder vários quilos, amanhã eu já vou estar ótima, já vou mudar minha alimentação em 24 horas, né? E não é assim, a gente sabe que não é assim, né? É todo É um um processo, processo. né? Então, para você como profissional, como é para você ali ver o antes e o depois das pessoas? Ah, é super gratificante. De verdade. É ver que a pessoa se empenhou, né? Treinou certinho, fez as refeições certinhas, né? Seguiu todo o planejamento alimentar e se empenhou, se esforçou. É tudo fruto do resultado do próprio trabalho, né? A gente orienta, mas eu sempre digo que a alimentação é 80% dos resultados. Então, a pessoa precisa entrar em consciência que precisa fazer tudo certinho para ter ótimos resultados. É isso mesmo. E muitas das vezes, né, as pessoas acham que é algo bem
dolorido, né? Sim. Ah, eu não vou na Mariana não, porque ela vai querer tirar isso aqui de mim, o que eu mais gosto, né? E dá pra chegar a equilibrar, né? A questão das refeições, Dá sim. né? Com certeza. E Mariana, antes da gente terminar, eu queria muito que tu desse um conselho para as mulheres que querem começar na área de nutrição, né? Mas tem um certo medo, porque a gente sabe, né, que no início ali, para a gente escolher uma profissão, existe dúvidas, existe medo, né? Mas às vezes a gente tem um sonho, tem aquele sonho, mas ainda assim tem aquele medo paralisando a gente. O que é que você falaria para essas mulheres? Eu falaria que não se sinta pronta para começar, né? Crie coragem e comece. Comece com seus recursos, comece com o que você já tem, né? E é transformador os primeiros pequenos passos. Vai ser difícil? Vai, mas é transformador e é super gratificante ver o esforço que a gente teve nessa caminhada e quando a gente colher os frutos, né, a gente vê que tá no caminho certo. É isso mesmo, até porque, né, no início ali a gente às vezes acha que vai ser muito fácil, né? Quando a gente tem um sonho, a gente já começa a se imaginar, e aí a gente sabe ali, né? A gente descobre, na verdade, no percorrer do caminho, que não é fácil, né? A gente vai ali criando degrau por degrau, né? E vai passar pelos espinhos até vir as flores, colher, né? Aquilo que a gente tanto quer. Mas para isso a gente precisa dar um início, né? E do início ele precisa que a gente se mantenha ali pronta, né? Para poder tá começando, né? E Sim. continuando também, porque vai ter bastante perrengue, mas né, o negócio é não desistir. Mariana, como a gente faz para te achar no Instagram? Qual é o teu arroba? O meu Instagram é nutrimarimelo underline. Certo. No hoje você dá mentoria, cursos ou não? Ou então Hoje pretende? em dia eu trabalho em consultório, né? Então você pode entrar no link que tem no meu Instagram para marcar sua consulta. E lá a gente tem uma conversa, a gente faz o exame de bioimpedância, né, a avaliação física Sim, completa. E diante disso eu monto o seu planejamento alimentar, né? Como você vai se alimentar, qual é o seu objetivo, o que é que você busca. certo. Tá ótimo, então. A gente vai estar deixando o teu arroba certinho, tá? Para poder as pessoas estarem te seguindo, conhecendo o teu trabalho, né? E até mesmo as pessoas que querem mudar de vida, porque sempre fala assim que a questão da nutrição, ela é isso, né? Ela é mudança, ela é a mudança de vida, né? E diferente do que as pessoas falam, sem dor, né? Porque muitas pessoas torturam aí a profissão de vocês, né? Sim, Mas de um jeito leve, de um jeito que vocês escutam os pacientes de vocês, né? E é toda uma troca, com certeza, é tudo uma troca, tanto do conhecimento de vocês, quanto também vocês vão estar ouvindo, né, sendo ouvinte dos pacientes de vocês, para poder trazer resultados para a vida deles, né? E Mariana, eu queria te agradecer agora, tá? Eu sei que o tempo é curto e as perguntas também são poucas, mas assim, só de você ter topado estar participando com a gente, contando ali um